Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Heavy Pod. E como eu prometi na última vez, nós vamos falar hoje de um mercado bem interessante, fintechs no mercado B2B. A gente sabe que hoje nós temos inúmeras empresas no Brasil batendo cabeça em torno dessa operação. Uma operação complexa, é uma operação cheia de desafios e, claro, tem tudo a ver com CRM. Nós sabemos, porque mensalmente recebemos diversos decisores que estão com ferramentas, querendo migrar para HubSpot ou querendo pensar se a solução que eles estão utilizando é algo que vai acompanhar o crescimento do negócio. Então, para desmistificar um pouco, eu trago um caso real. Trago o caso da CalcBank. A CalcBank é um cliente nosso, nós fizemos uma migração recentemente e eles vieram de um combo que é muito comum no mercado. RD Station e Pipedrive. E para falar sobre isso, eu trago aqui a Cláudia Bachega. A Cláudia Bachega é CEO da CalcBank, ela tem muito a contribuir conosco. Tenho certeza que você vai gostar desse episódio. Cláudia, bem-vinda, muito obrigado pelo convite e, por favor, fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Obrigada, Marcos. Muito contente de estar aqui, compartilhar com a nossa experiência. Foi um grande desafio, grandes decisões. Acho que vai ser bastante bacana aí a gente falar para quem está nesse momento de decisão do como nós fizemos isso e do porquê que nós fizemos isso. Cláudia, você é uma profissional, né, que vem do ramo de tecnologia. Né, a gente sempre falou, você é muito hands-on e eu noto. Né, É, é. hoje nós temos, assim, a gente conversa com vários CEOs, né, pessoas que estão no topo, né, da empresa. Nem todo mundo é hands-on. E, enfim, depende, cada um tem seu perfil, não tem certo e errado. Mas quando eu vejo um CEO que é hands-on como você, e eu tenho outros clientes desse perfil, eu vejo, olha, talvez esse modelo aqui vai ser diferente. E eu tenho visto muito isso. Eu acho que o sucesso, né, desse processo, né, desse projeto que a gente fez com vocês recentemente, tem muito dessa sua característica. Ah, quando a gente enxerga a CalcBank hoje, que é uma fintech, ela traz uma solução financeira para um grupo específico de empresas, você tem um desafio enorme, que é de fato trabalhar toda essa esfera, né, de entendimento do lead, porque o seu lead é um lead muito específico. É isso. Né? Nós temos clientes, por exemplo, que ele é um pool de lead enorme, ele capta, na verdade, mais lead do que ele precisa. O seu caso é diferente. Vocês precisam de empresas bem específicas e vocês precisam de um processo, uma maturação de CRM bem específica. E pelo que você me contou, eu vi, na verdade, vocês vieram de um combo que é muito comum no mercado, RD Station e Pipedrive. A gente sabe que são soluções, né, amplamente utilizadas, tem toda uma, enfim, toda uma característica de entrega. Só que você falou, não, eu vou seguir com a HubSpot. Por que você tomou essa decisão? Foi bem interessante. Primeiro, deixa eu só falar quem que sou eu e quem é o CalcBank, né? Até para entender. Claro. Bom, eu tenho quase 30 anos aí de mercado e eu tenho esse lado um pouco, talvez, nerd, né? Que eu comecei minha carreira com 16 anos trabalhando como programadora, né? E fui seguindo nessa carreira como analista de sistemas e um belo dia caí na área de vendas e aí virei vendedora, né? Esses últimos 20 anos eu me dediquei minha carreira para a área de vendas. E eu tenho um lado mais nerd, minha formação é muito forte nisso, né? Eu fiz ITA, tecnologia e computação, então isso realmente me traz alguma coisa mais. Eu gosto de estar presente e de mexer, né? E o CalcBank é uma empresa que foi fundada por ex-alunos do ITA, pessoal da minha turma. E a ideia inicial era fazer uma automação de planilha Excel para ajudar as empresas a calcularem spread bancário. Isso foi evoluindo e hoje é uma solução super parruda para empresas de médio e grande porte e que nós controlamos o ciclo de vida de uma operação de crédito, desde a negociação com o banco até a parte de contabilização. E aconteceu nesses últimos tempos, a solução ela está super já estável, ela é uma solução bastante aceita pelos clientes, só que não tinha venda, né?
muito focado porque as pessoas que estavam dentro da empresa eram muito técnicas, né? Então, tinha uma preocupação com a qualidade da solução, mas pouco trabalho de mercado mesmo, né? E foi aí que eu entrei, que me convidaram para assumir como CEO do Calcbank, né? Há 10 meses atrás. E aí começou toda essa fase de revolução, né? Não foi nem mudança, foi uma revolução mesmo, né? Transformar a empresa numa empresa tanto tecnicamente capaz, como também uma empresa de vendas, né? E quando eu cheguei no CalcBank, o que eu encontrei foi uma quantidade absurda de soluções, né? A RD Station para fazer toda essa parte de captação de leads, tinha um Pipe Drive, aquela solução bem básica do Pipe Drive, basicamente como um repositório de dados, né? O MailChimp para fazer um mailing um pouquinho mais refinado e mais um monte de planilha Excel. Então, assim, na verdade, quando cheguei, eu falei, bom, eu quero saber alguns indicadores. De onde estão vindo os nossos clientes, o que eles querem, por que esse cliente fechou com a gente, qual que foi a origem, o que está sendo, quais são as campanhas que a gente está fazendo que realmente são boas, elas estão dando resultado, né? Minha preocupação sempre foi muito o retorno de investimento, o que realmente está dando retorno para a gente. E eu não conseguia tirar com esse combo. Simplesmente não tinha como sair com informação nenhuma. E o que a gente acabou decidindo foi, vamos para uma solução que seja mais integrada e que tenha uma capacidade, nos dê uma capacidade melhor da gente fazer toda essa parte de acompanhamento e de análise, né? De análise do que está acontecendo. Eu já tinha tido uma experiência muito forte com Salesforce. Basicamente, eu trabalhei com Salesforce a vida inteira. Só que o Salesforce é super bacana. Realmente talvez o topo do que você pode falar de CRM. Só que a gente sabe que é uma implantação sofrida. É quase como você implantar um SAP, né? E a empresa hoje, Calcbank, não tem tamanho para isso. Mas a gente também não tem, a gente já estava muito distante dessas pequenas, de um pipe drive, que é muito simples. Então, para onde a gente ia? Aí apareceu o HubSpot na nossa análise, né? Eu já trabalhava com alguns parceiros, quando eu trabalhei na Autodesk, que usavam o HubSpot, tinha um bom feedback, e foi aí que eu comecei, então, a fazer a pesquisa, né? Conversei muito com vocês na época para a gente entender como é que ia ser essa implementação. E aí a decisão veio pelo HubSpot, né? E realmente hoje a gente está chegando aí no momento de estabilização, né? E realmente hoje eu consigo ter uma visão clara do que está acontecendo desde o início da prospecção até realmente a parte de Customer Success, que eu consigo realmente saber o que eu tenho necessidade de suporte para aquele cliente, o que está acontecendo, onde eu tenho que atuar, né, efetivamente. Então, hoje eu realmente consigo enxergar, eu tenho uma visão única do cliente, né, e consigo tirar todos os indicadores que eu preciso. Eu sei quanto eu estou tendo de retorno de investimento a cada real que eu coloco em uma campanha ou em qualquer ação que eu faço para clientes ou prospects, né? Você tem você tem uma característica que é assim, você não precisou ser convencida pelos seus subordinados, assim dizendo, né? E vamos dizer, isso não é um comum hoje em dia. Você é uma CEO, que é uma CEO técnica, mas nós temos hoje uma cadeia, né, de convencimento muito amplo, né? Então, começamos com um gerente que precisa convencer um diretor, que às vezes precisa convencer um CEO, que ele tem uma outra visão. E muitas vezes, né, essas informações vão se perdendo. Não foi uma dificuldade que tivemos com a Calcbank, mas é uma dificuldade que o mercado inteiro tem. E não só a HubSpot, a Salesforce, todos eles. Né? Vou tirar de um RD Station e vou colocar num HubSpot, enfim, que seja.
E é uma coisa que a gente não vai mudar. A gente não pode obrigar os CEOs a serem técnicos. A gente fala muito sobre a função do CEO na empresa, né? Então, a gente teve convidados aqui que falaram que o CEO tem que aparecer mais, que o CEO ele tem que ser a vitrine da empresa, o foco, por exemplo, no LinkedIn, é o CEO que tem que aparecer, não tem como delegar isso. E temos várias discussões sobre qual é a importância do CEO. Mas quando você enxerga uma empresa, por exemplo, onde a parte técnica está convencida de que é a HubSpot, mas não consegue levar para um CEO, que dica você daria para essa camada de pessoas que precisam convencer uma pessoa, um par seu de uma outra empresa, a ter a sua mente um pouquinho? Isso é super interessante. Primeiro, eu acho que não tem uma receita de bolo. Eu não gosto muito quando a pessoa fala, não, o CEO tem que. Não tem, e até mesmo depende muito da fase que a empresa está, né? Você tem uma empresa que é pequena ou média, você tem que se enfiar mais no dia a dia. Não dá para você delargar, né? Você pode delegar, mas você tem que acompanhar, você tem que saber o que acontece dentro da tua empresa, né? Não adianta só você receber indicadores e achar que está tudo bem. Você tem que descer e conversar com o teu pessoal. Eu tenho que sentar lá do lado do pessoal que faz prospecção e eu tenho que entender como é que ele está vendendo o meu produto, meu serviço. Se eu não souber isso, eu não consigo fazer uma atuação correta, né? E só confiar na tua equipe é um risco muito grande que você corre. Então, você tem que ter uma participação. É claro que conforme a empresa vai crescendo, vai ficando muito mais difícil para você fazer isso, porque as funções realmente do CEO elas vão se acumulando e você tem menos tempo. Mas algum tempo você tem que ter para você se enfiar no dia a dia, para você entender, por exemplo, qual é o problema que uma pessoa tem para usar o HubSpot. Qual a dificuldade que um técnico lá na ponta tem para usar o HubSpot? Se você não entender isso, você tem uma dificuldade muito grande para tomar suas decisões, né? Mas aí, o que eu acho que para alguém que está, uma gerência média, um técnico que está tentando convencer internamente, né? Não adianta você vir e falar, olha, o HubSpot, ele é um SaaS, ele é super user-friendly. Isso aí não vai ressonar em nada para o CEO. Você tem que falar a parte do dinheiro. CEOs, eles têm que ter na cabeça o tempo todo o quanto está tendo retorno de investimento. A empresa, ela está tendo retorno ou não. Esse é 100% do tempo. Tudo que você faz como CEO, você tem que enxergar isso, né? Senão você não está fazendo bem o teu trabalho. É óbvio que você tem um monte de outras coisas que você tem que cuidar para que isso seja verdade. Mas o dinheiro no final é o que fala. E aí eu ouço muito do tipo, é muito caro, né? Essa história do muito caro para mim, eu falo assim, bom, o muito caro é porque você não quer entender o que está Isso acontecendo, é rico, né? riquíssimo. E você simplesmente você está querendo acabar, finalizar a conversa. O caro é muito relativo, né? Você pega uma empresa que tem 2 pessoas e querer comprar um HubSpot, não é que é caro, é que não é a solução ideal. Mas se você tem uma empresa média, tá? Que fatura já alguns milhões e você acha que um HubSpot é caro, você está com um problema. Você não está entendendo o que está acontecendo no teu negócio. Então, para essa gerência, que esses técnicos, eles têm que levar como é que isso vai retornar o investimento, né? Como você vai conseguir, por exemplo, acompanhar as suas campanhas de marketing? Esse é o maior erro que tem hoje. O pessoal sai gastando, às vezes, centenas eu ia falar de dólares, mas de reais, de milhares de reais, e não fazem ideia do retorno que isso está acontecendo. Simplesmente porque não tem a ferramenta adequada para fazer o acompanhamento disso. Ou seja, você está literalmente botando fogo no teu dinheiro, né? Rasgando dinheiro. Então, assim, você está rasgando dinheiro, ou você realmente você não precisa daquilo, entendeu? Você está ali por hobby, né?
Ou se você realmente é uma pessoa séria e profissional, você tem que saber exatamente o que está acontecendo com o teu dinheiro. Você gastou R$ 1, você tem que saber quanto que aquele real está te trazendo de retorno. E se você não tiver uma ferramenta adequada para isso, você pode adivinhar, você não vai saber. E você não vai tomar a decisão adequada. Você vai ficar testando, 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 pode ser que uma hora dê certo, mas a chance de você só ter erro é muito grande, né? Então, esse fale a língua do dinheiro. O CEO vai te ouvir quando você falar a língua do dinheiro. Essa foi uma mentoria gratuita, hein, pessoal? Uma baita mentoria gratuita. E vou falar, Cláudia, essa é uma situação, assim, a gente conversa com pessoas de todos os níveis. E o assunto do dinheiro ele é muito pouco discutido entre a gerência. Eu não vou nem entrar na diretoria, mas a gerência, que basicamente assim, a iniciativa da HubSpot, quando se inicia de um CEO, eu sempre falei, é um processo top-down. Eu sempre falei, a presidência é muito importante para isso. E muitas vezes as pessoas, não, mas eu não posso. Eu acho que uma coisa que a gente sempre tenta, né, tanto a gente quanto a própria HubSpot, é chegar no decisor final. Mas existem muitas empresas que têm uma escadinha. E a gente fala, podemos falar com o presidente? Não, peraí. Não vai falar com ele, por N razões. E eu entendo que as empresas estão se auto-sabotando nesse momento. Muitas vezes o presidente nem sabe que ele está sendo blindado daquela conversa. E é algo que eu falo, não, a empresa está se blindando. Então, e tem a questão do relacionamento também. Não, porque eu conheço o fulano de tal, que é daquela empresa. E tudo bem, tem decisões que não são tão técnicas, né? Partem um pouco por isso. E essa questão do tá caro, direto. Quanto é HubSpot? Seja $1.000, $2.000, $3.000, $5.000, seja lá o plano que você for fazer. Tá caro. Tá caro baseado em quê? Exatamente. Não, tá caro com base no que eu pago hoje. Só que o Brasil, você vem, né, de um combo que é um combo, digamos assim, claro, tem um investimento, mas hoje o combo RD Station com Pipe Drive, pode ser que quando você traga a HubSpot, você vai pagar mais caro. E a proposta de um CRM como HubSpot, Salesforce, não é o preço, é o valor. E quando e essas discussões, o pessoal abre ali e fala, vamos fazer uma planilhinha aqui. Aquela planilha... Eu não gosto daquela planilha. Eu odeio aquela planilha. O que tem na RD Station, que tem na HubSpot, o que não tem? Disparo de e-mail, tem. Automação, tem. Faz a mesma coisa. Pronto. É isso. Análise é isso. Análise de funcionalidade e não análise de retorno de investimento. Exatamente. E realmente, você vai ter a gente realmente teve um gasto e ainda tem nesse momento um gasto maior do que quando a gente tinha RD e Pipe Drive, né? Mas hoje, o que a gente já tem ganho de eficiência operacional, isso é um negócio super importante. E é difícil realmente você colocar isso em números, tá? Mas o que a gente está conseguindo já ganhar em eficiência operacional já está trazendo a gente muito próximo para o break-even desse investimento. Então, esse ano, a gente já deve alcançar isso. Então, em um ano de mudança, eu já tenho isso. Você tem que estar preparado para essa coisa. Não adianta você querer evoluir no teu negócio sem você dar alguns passos para frente. Se você quiser ficar só andando para o lado, teu negócio só vai andar para o lado. De novo, é você acreditar na sorte. Em negócio, você querer ter sorte, é melhor você jogar na Mega Sena, né? Especialmente aqui no Brasil, que a gente tem... a gente tem como executivo, como empresário, você tem que enfrentar tantas adversidades, economia que você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte, carga tributária absurda, um modelo trabalhista que é perverso, tanto para a empresa como para o próprio funcionário. Então, a gente já tem tanto problema nesse ponto, e você ficar esperando que você tenha sorte, né? Aí realmente é melhor você fazer outra coisa, então, porque não você realmente conseguir ter um negócio de sucesso vai ser muito difícil. Então não dá para você trabalhar. Então com isso, então você tem que transformar tudo em número. E essa coisa da eficiência operacional é muito difícil você fazer essa definição. Quanto tempo você perde, por exemplo, a fazer uma landing page?
É um negócio que... E aí, quem tem que fazer isso é esse técnico, essa média gerência. O senhor não sabe disso. Às vezes ele nem sabe o que é uma landing page. E sinceramente, na maior parte dos casos, vão ter que saber. Né? Mas quanto tempo ele gasta para fazer uma landing page? E quanto tempo ele vai gastar isso no HubSpot? Então, as funcionalidades, ele olha, a RD Station e HubSpot, tem as mesmas. Mas o quanto você vai ter de benefício usando uma ferramenta que é mais sofisticada? Quanto você vai conseguir ter um relatório de acompanhamento online do que está acontecendo no teu dia a dia? Você ter um processo de prospecção que você consiga efetivamente automatizar. Tá? Porque você achar que você vai fazer prospecção só fazendo campanha bonitinha, você não tenha nada de automação, isso é loucura. Né? Você tem que ter, você tem uma base linda lá de 10 mil nomes. Não adianta se você não tiver o tempo todo trabalhando essa base. Você só ter um repositório de dados com 10 mil nomes não te adianta em nada. Isso um dia tem que ser transformado em venda. Você só vai transformar em venda se você estiver nutrindo esse pessoal. Tiver já tendo um processo quase automatizado ou automatizado de você definir quem não deveria estar nessa base e tirar essas pessoas e colocar gente nova. Então, isso você consegue tudo colocar em número. É difícil? É difícil. Né? Mas eu acho que... E aí eu aprendi muito na minha vida que é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu gosto de mexer nas coisas. Então, quebrei já muita cara achando que eu podia fazer algumas coisas sozinha. Isso aí é fácil, né? Isso aí eu faço, não preciso contratar alguém especializado. Usualmente você quebra a cara, porque você vai gastar muito mais tempo e não vai fazer você vai perder a experiência que alguém que já trabalha com isso pode trazer. Então, foi isso na nossa decisão de, por exemplo, trazer a Heavy para fazer toda a implantação. Né? Porque vocês têm especialização, vocês já fizeram isso várias vezes. Vocês economizaram um tempo precioso para nós. E vocês, inclusive, na hora que a gente estava tomando a decisão, muitas das questões que a gente tinha, vocês conseguiram nos responder. E muito dessa coisa porque eu também, eu já tinha definido que a gente tinha que mudar de solução, mas eu precisei vender isso para a minha diretoria. Você também não tinha 100% da caneta, Exatamente. Né? Você tinha né? Porque foi um investimento um investimento razoável. Claro. Então, eu tinha que passar isso pela diretoria. Então, eu tive que fazer esse trabalho. Como é que eu transformo essa eficiência operacional, essa gestão mais adequada em números e eu consigo trazer isso para a minha diretoria e convencê-los? Entendeu? Então, você ter alguém, tanto na hora da decisão, como depois da implantação, que realmente seja especialista disso, é fundamental. Tá? Então, assim, eu não tenho experiência. Então, muito. E a gente tem isso muito no CalcBank. Né? A gente está vendendo muito. A gente normalmente entra, por exemplo, pelo contador. Né? E o contador ele está vendo lá a parte dele, né, da contabilidade. Mas como é que a gente prepara esse contador para que ele consiga ter um discurso adequado para vender isso internamente? Né? Então, esse também é um trabalho durante a prospecção que é muito importante ser feito. E a gente é especialista nisso, a gente sabe como falar, a gente sabe como mostrar os números. Né? E aí fica mais fácil para que essa pessoa leve para dentro e faça a venda interna. Né? Entendi. Você fala uma palavra e você repetiu ela várias vezes, que eu acho que é uma palavra que tem que ser muito levada a sério aqui, que é a eficiência operacional. Parece besteira, mas assim, o CRM é para isso. O CRM é para trazer eficiência operacional, mas ele é muitas vezes confundido com uma ferramenta de comunicação. Não é apenas isso. Né? Quando a gente fala do HubSpot, tem os módulos de marketing, quem usa Salesforce tem o Sales Cloud, e o RD Station, que é o RD Station Marketing. Então, não é o simples fato de me inscrever numa landing page, vou mandar um e-mail, vou mandar um WhatsApp automático, não é isso. É, de fato, unir
né, as áreas de marketing, vendas e serviços. A eficiência está nisso e é algo que, assim, todo mundo que já conversou comigo sabe que eu sempre vou falar disso. A proposta da HubSpot, o valor da HubSpot não está em você contratar um módulo e fazer. Está em você, de fato, fechar o seu processo. Então, quando você integra duas ferramentas, por exemplo, você perde eficiência operacional. Então, por exemplo, o RD Station e Pipedrive tem que ter uma integraçãozinha que pode funcionar, pode, mas não é aquele handover orgânico, né, do processo. Caramba, eu tenho tudo que o marketing fez aqui na palma da minha mão para eu trabalhar. Parte de serviços, né? Um cliente abre um ticket reclamando ou solicitando qualquer coisa. Eu tenho todo o histórico de por onde ele passou. Eu sei toda a negociação que um vendedor fez, né? Então, esse é o grande valor do CRM, né? Dessa eficiência operacional que você traz. Então, eu acredito que cada vez mais os decisores precisam começar a olhar para isso. Isso é complexo. Você falou, é complexo. Como é que eu vou saber em números como é que isso aqui melhora? Mas um ponto de partida, eu sempre falo, eu não sei se você concorda comigo. Quando eu não tenho informação, quando eu passo a ter uma informação que eu não tinha antes, eu tenho um ganho. Exatamente. É isso mesmo. Né? Né? Então, a gente sempre fala, e tem um outro ponto também, por muito tempo, essa pergunta do tá caro era algo que eu... Assim, me assombrou muito, Cláudia. Eu já falei, nossa, tá caro, tá caro. Porque a gente representa um dos softwares mais requisitados do mundo. O HubSpot tem mais de 200 mil clientes no mundo afora. Mas a gente sabe que no Brasil tem várias soluções que são mais baratas. E a gente vive tá caro, né, pra cá, pra lá e pra cá, e tem que dar, e buscam descontos e tudo. Enfim. Eu pensei o seguinte, olha, todo CRM, eu comecei a pensar, será que tem um número mágico mínimo, para eu começar a entender qual é o retorno do CRM? E eu comecei a trafegar ali entre os 3% e 10%. Então eu pensei o seguinte, eu pensei no método dos 3%. Eu até fiz umas gravações sobre isso, talvez algumas pessoas tenham visto, que era o seguinte, quando você começa a investir no CRM, a gente faz uma linha do tempo. Então, você começou a investir no CRM, sei lá, em fevereiro, vamos supor. 12 meses depois, qual o impacto do CRM no seu negócio? Será que ele contribuiu em pelo menos um crescimento de 3%, 10% da sua receita? Isso é muito difícil de você dizer qual foi o impacto do CRM na sua operação. Mas o fato de você ter aquele número e antes não ter tido, eu acho que é relevante. Exatamente. Então, eu digo o seguinte, se você não tem minimamente 3% de retorno, o CRM não é para você. Mas é uma coisa que eu sempre falo, não tem como. Isso realmente, o que você falou, é difícil você saber quantificar o impacto efetivo do CRM dentro da tua operação. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter indicadores parciais que você começa a ter esse retorno, mesmo que não quantificado, né? Isso é uma coisa que está acontecendo com a gente. Hoje, eu consigo saber exatamente quais são as campanhas que estão me dando retorno e as que não estão dando retorno, né? E não adianta, a gente tem, muitas vezes, você vai fazer 3, 4 tipos de campanhas diferentes e você vai entender como isso vai funcionar só depois, né? Mas você teve um aprendizado e você teve o número correto disso, né? Vou investir onde? Vou investir em Google Ads? Meu público é Google Ads, né? Eu vou investir lá, sei lá, R$10.000 no Google Ads. Quanto que isso vai me trazer? LinkedIn. Vou investir os mesmos 15 mil no LinkedIn. Eu vou conseguir ter, mas é uma campanha totalmente diferente, né? É uma outra característica, mas eu consigo saber se isso está me dando retorno. Só nisso, você já conseguiu saber, porque você sabe exatamente quem é a pessoa que está entrando. Se era já um cliente, ou se era uma pessoa que está vindo de algum mercado, de alguma indústria que você realmente está procurando. Você consegue ter a qualificação correta do que está acontecendo. Então, você consegue saber números e qualidade. E isso já é um ganho que é fantástico para você tomar as suas decisões de negócio, né? Você tomar decisão de negócio sem o suporte de informação, para mim, é tipo loucura, né? Você tem que ser, sei lá, mega excepcional para você conseguir fazer boas decisões sem informação, né?
E eu sou uma pessoa que venho de vendas. Então, essa história do tá caro, eu ouvi isso na Oracle, na Microsoft, na IBM, na Autodesk, em todas as empresas que eu trabalhei. E isso de grandes empresas e de pequenas empresas. O tá caro é uma coisa que é, é meio do tipo, tá caro, sim. Mas aí você começa a entender que é o seguinte, o tá caro é porque essa pessoa não está entendendo, você ainda não conseguiu fazer bem a sua venda. Toda vez que eu ouço tá caro, a venda ainda não está no ponto adequado. Você está ou falhando na venda ou você não passou a informação adequada para aquela pessoa, né? Porque você tem a compra por impulso que a gente faz, o consumo, sei lá, eu adoro sapato e bolsa, eu olho uma bolsa maravilhosa, custa um absurdo, né, quase que um rim, e eu vou lá e vou comprar essa bolsa. Mas é um negócio que é diferente, é uma outra decisão, ela não tem nada a ver com uma decisão de retorno. Dentro do negócio, a pessoa ainda não entendeu o que aquilo vai trazer de benefícios para ela. E isso também é uma outra coisa que a gente falha muito na venda. Você não vende para a empresa somente, você vende para as pessoas. As pessoas também têm que entender qual que é o benefício que ela vai ter usando aquela ferramenta. Então, não adianta você trazer o CRM mais bacana do mundo, seu esforço, não sei o que lá, e você vai deixar a vida de todo mundo um inferno, porque você vai engessar os processos, porque você vai criar 200 mil etapas, 50 pipelines diferentes. Não adianta isso. Então, você tem que fazer a venda para a pessoa e para a empresa. Então, toda vez que tem o tá caro, você ainda tem algumas fases para vender. Você tem que voltar. Óbvio que tem alguns momentos que você tem que largar a mão, porque o tá caro, a pessoa vai virar no tá caro, porque tá caro porque ela não quer comprar, né? Mas, no geral, é porque você ainda não fez o teu processo de venda, não está maduro o suficiente. Você ainda tem algumas fases para fazer com aquele prospect, né? Até o momento que ele vai entender, ele se convenceu que para ele tem um benefício, para a empresa tem um benefício, então ele vai continuar com aquilo. E aí ele vai ser o melhor promotor seu dentro da empresa. Aí ele vai lutar para aquilo. Aí ele vai gastar o tempo dele para modular bem o speech dele para ele vender isso para um diretor. Ele vai trazer o diretor para dentro de uma apresentação. Então, você vê que, realmente, como é que você vai transformar aquela pessoa no teu promotor, né? Então, às vezes, você vai ter que fazer 1, 2, 3, 10 reuniões com a pessoa até ela estar convencida, ela está suficientemente segura dos benefícios e ela não vai mais falar para você que está caro. Ela vai entender que aquilo vale a pena e aí ela vai ser o seu melhor promotor. Eu vou até começar a praticar aqui. O tá caro, na verdade, assim, acho que une todo o mercado B2B, né? Exatamente. O tá caro, todo mundo tem esse problema. Né? E um ponto que eu acho interessante em relação a quando a gente fala, né, dessa percepção de tecnologia, quando a gente lida com as pessoas, até você falou, é uma venda consultiva, né? A nossa venda é muito consultiva. A gente tem que entrar na sua dor, tem que segurar as mãos, tem que fazer algo que a gente gosta e precisa fazer muito. E tem um ponto que é depois, que é a escalabilidade do projeto. Porque quando você usa algumas ferramentas, como você falou, olha, RD Station, MapDrive, a gente atingiu um teto. Né? A gente não conseguia mais travar e você diagnosticou, é uma limitação tecnológica. Mas nem sempre é. Nem sempre é. Às vezes é uma limitação de processo. Isso a gente vê muito quando a gente compara duas ferramentas grandes. Uma migração de um Salesforce para HubSpot, por exemplo. Então, você fala, não, eu estou migrando a Salesforce para HubSpot porque a Salesforce é muito complexa em algum aspecto. Mas quando você fala que a Salesforce não atende algumas características para HubSpot, eu acho isso estranho. E a mesma coisa o inverso. Então, a gente já viu casos, né, de empresas que nos buscaram e falaram, mas a HubSpot não tem isso. Não, a HubSpot tem isso. É que você não sabe e não é culpa sua. É culpa, né, enfim, de todo o ecossistema HubSpot que não conseguiu te provar isso. O que eu quero chegar no ponto aqui é o seguinte, a gente tem um ecossistema de que, assim,
quanto mais a gente usa o CRM, eu falo isso nos meus treinamentos, quanto mais a gente usa o CRM, mais ambicioso a gente fica. E essa amplitude dos processos, eles é uma coisa boa, mas é um perigo, que é, pessoal, estou abrindo, a Cláudia hoje que entende todo o processo, amanhã ela não entende mais todo o processo. Ela entende 90% e vai caindo. Vai chegar um momento que você não sabe mais o que acontece lá dentro da estrutura. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Estou querendo chegar assim, olha, como é que eu sustento esse filho aqui dentro? Eu não falo de filho de mensalidade, eu falo do filho processual. Né? Olha, e esse eu vou te dizer que é o grande desafio depois que você implementou. Porque realmente você fica ambicioso. É tão legal o negócio que você começa a ter ideias. Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí começa a aparecer coisas do... Né, assim, você vai transformar o negócio no inferno. Né? Até o momento que a coisa fica tão grande que esse é o processo normal. Aí você começa a travar tudo. Isso acontece muito nas grandes empresas. Né? Você faz, cria um monte de processo super legal, tal negócio expande pra caramba, de repente a coisa fica tão descontrolada que aí começam a travar tudo. Travar, vira um processo, vira alguma coisa muito ruim para as pessoas trabalharem, né? Porque você tem mais dor de cabeça do que efetivamente você tem você tem algo bom, né? O que eu acho que é interessante é você sempre ter em mente o tal do keep simple, né? Mantenha o mais simples possível. Quando você começa a deixar tudo muito complexo, você começa a abrir frentes demais, você não consegue nem usar efetivamente o que você criou, né? E aí é muito fácil perder a mão, né? Nossa decisão, especialmente do Pipe Drive, foi muito relacionada com a questão de processos. O Pipe Drive ele é ótimo para um determinado momento, né? Quando você está começando o negócio. Por mais que eles tenham se desenvolvido, é uma ferramenta bastante limitada. Quando você está falando de um processo com algum nível de complexidade de prospecção e venda. Você não tem uma visão adequada do que está acontecendo com o teu cliente, né? Então, o Pipe Drive realmente, a decisão já tinha sido sair, porque ele realmente, como processo, não dava para implantar o que a gente precisava, né? E no HubSpot, a gente teve algumas discussões dessa. Começaram algumas viagens enormes, né? Então, vamos, tal, não sei o quê. Se deixava, automatizava tudo, ninguém mais precisava fazer nada. O HubSpot fazia tudo sozinho. Isso alguém precisa, muitas vezes, virar e fazer a análise do que isso está acontecendo, né? Eu tenho total consciência que daqui a uns 2 anos a gente vai estar muito mais, um usuário muito mais pesado, vai ter muito mais processo do que a gente tem hoje. E provavelmente a gente vai ter alguém dentro da empresa que vai ter que cuidar disso. Não necessariamente uma pessoa dedicada a HubSpot, mas alguém que pense nos processos, cuide para que os processos estejam sendo realmente seguidos, né? Porque a coisa mais fácil é você criar um processo que todo mundo acha que é uma porcaria, que está te atrapalhando, e todo mundo arranja um jeito de burlar, né? E aí você tem um processo que não funciona. É quase que nem a lei que não pegou, né? Você faz uma lei e a lei não pegou. Mas como assim você tem uma lei que não pegou? O processo funciona a mesma coisa. Você cria um processo e aí o processo não pegou. Todo mundo arranja um jeito de fazer, de burlar. Então, eu tenho consciência de que a gente vai ter, em algum momento, alguém que dedique parte do tempo para manter isso simples, bem usável, e que dê o retorno que a gente precisa, né? Esse assunto, na verdade, ele é extremamente extenso. E quando você estava falando, muitas coisas vieram da minha cabeça. O primeiro
ponto é o ciclo de maturidade de um projeto de CRM. Eu tenho pensado muito nisso. E eu desenhei alguns modelos, tem vários modelos no mercado, mas o modelo que eu enxergo é o seguinte. Você começa o processo do CRM, é aquilo. Terra arrasada, não tem nada. A gente começa a capinar e... Pô, fiz a minha primeira automação, nossa. E aí a gente vai vendo os crescimentos, 100%, 200%. Nossa, melhorou 1000% o processo. Ótimo. E vai. Só que assim, passa-se o primeiro ano e tal, e o CRM, como é que tá? Não tá. A gente não aceita que o processo seja igual ao do ano passado. Não, porque não vai, não. A gente nunca vai aceitar que as coisas estejam iguais. Nossa, eu tenho uma Ferrari aqui dentro. A velha história da Ferrari com o Fusca. Tem uma Ferrari aqui dentro, estou incomodado porque eu não paro de receber e-mails da HubSpot com novas funcionalidades. Vai receber, porque a HubSpot... E nós ficamos incomodados disso. Será que eu estou usando ao máximo? Entra a síndrome do Office, né? Síndrome do Office ali o tempo inteiro, que a gente não usa quase nada. Então, e por outro lado você fala, não, tem que manter o simples. Peraí, eu tenho um conflito aqui. A HubSpot era muito boa nisso, porque a HubSpot, considerando os top CRMs do mercado, ela é uma que tem uma das menores curvas de aprendizado, né? Então, eu falo isso com propriedade porque eu já treinei pessoas de todos os níveis, até pessoas que não têm nenhum tipo de intimidade com tecnologia, e as pessoas em 2 semanas já estavam dando aula ali. Agora, eu acho que essa questão do ciclo de maturidade, depois que você de fato tem uma plataforma de CRM e que é uma plataforma que está te custando, sei lá, enfim, custa, sei lá, 500 mil por ano, considerando toda a sua empresa, assim, toda a sua estrutura de CRM. 500 mil pode ser muito para uma empresa, pode ser um valor razoável para outra, mas ela sempre vai ser um valor questionável. Por que eu estou pagando 500 mil nessa operação? O que isso aqui me retorna? E você falou, né? E quando tem uma troca de gestão, quando um processo é implementado por uma gestão, troca, a outra gestão entra e não consegue compreender. É tão grande que é até inauditável alguns pontos. Eu tenho visto isso acontecer muito, principalmente em projetos mais antigos. E aí a gente desliga isso. Quando se desliga isso, nossa, aquele processo parou de funcionar. Aquilo era essencial para a empresa funcionar. Eu não tenho uma resposta para isso. Mas eu entendo que o mercado... E eu vou dizer, a maioria das empresas nem estão nessa etapa. Mas eu acho que isso aqui é algo que, para o futuro, a gente vai precisar pensar muito nisso. As empresas não estão conseguindo institucionalizar seu processo. O processo não pertence à empresa, pertence às pessoas. Isso, e eu acho que não é só a questão CRM, isso acontece em todas as áreas, né? Você ter, independente da ferramenta que você tem uma dependência das pessoas, e você tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, aquela pessoa saiu de férias, às vezes as coisas param de funcionar na empresa. Então, assim, isso não pode acontecer, né? A indústria, no geral, ela, principalmente manufatura, ela tem isso muito, porque tudo é muito processo, muito documentado, as questões de ISO vieram muito para isso, né, para você ter isso muito documentado, então você consegue ter uma continuidade independente de pessoas. Quando a gente está falando de serviço ele tem muito dessa coisa de você depender de pessoas, né? Os processos muitas vezes não estão documentados, você não tem uma avaliação constante disso, né? E isso é uma coisa que a gente não tem... O americano tem muito disso, e isso é uma coisa que eu acho bacana, e eu acho que a gente poderia também ter aqui no Brasil. De você fazer reavaliações de tempos em tempos. Você trazer alguém de fora para fazer um trabalho simplesmente de... não é uma auditoria, mas é uma avaliação do que está acontecendo dentro da tua empresa. Você implantou seu CRM, você já tem 5 anos, 3 anos, que seja, você traz alguém para fazer um diagnóstico do que está acontecendo, né? Porque é uma pessoa que está vendo de fora, ela não tem uma ligação com a tua empresa, ela não tem relação com as pessoas, ela não tem relação com a ferramenta, e ela consegue identificar se você tem pontos de melhora ou não. Porque é isso, você acompanhar a evolução tecnológica, especialmente desse mercado SaaS que a gente vive hoje, é muito, muito difícil. E se você quiser estar up to date com tudo que está acontecendo, você vai enlouquecer. Não tem como a gente acompanhar.
e tomar as decisões do que eu vou realmente implantar e do que eu vou ignorar, muitas vezes não é simples, você não tem uma pessoa fazendo isso. Então, você ter alguém ali, alguém que pense de tempos em tempos, pô, eu tenho uma funcionalidade nova que eu acho que isso aqui vale a pena, tá? Vamos analisar e vamos implementar. Alguém tem que ter essa responsabilidade dentro da empresa, né? Para pensar nisso mesmo, né? E a decisão tem que ser constante. Vale a pena ou não vale a pena? Porque não dá para você simplesmente todo e-mail que você receber, você clicar lá no link e falar assim, nossa, agora eu preciso ter isso, né? Isso Precisa ter acontece. isso e tem muito, né? Do tipo, nossa, isso aqui vai mudar. Vai mudar por quê, né? Primeiro entende se realmente o impacto disso aí vai ser alguma coisa diferente. Qual que é o esforço para você fazer uma mudança, né? Então, você precisa ter alguém com esse chapéuzinho de, olha, você é o cara que vai manter o CRM na linha, né? Guardião do CRM. O Olha, guardião do CRM, perfeito. esse é um outro assunto que eu acho sensacional discutir, que é, de fato, quem é o dono do CRM. A gente sabe que o mercado, o dono do CRM são as áreas de marketing, venda e serviços. E o pessoal fala, não, a gente botou a área de TI para escanteio, né? Antigamente a área de TI, enfim, no começo da minha carreira, a área de TI era a área que seria a área estratégica da empresa, não deu certo, né? Você com certeza acompanhou muito mais do que eu esse movimento. A área de TI preferiu continuar construindo seus foguetes e as outras áreas decidiriam para que seriam aqueles foguetes. Mas o que acontece? A área de TI ela tem um ensinamento muito forte que eu vejo que o pessoal de marketing, venda e serviço não seguem, que é colocar barreiras, colocar travas. O pessoal fala, mas nunca pode. A área de TI é a área do não. Nunca pode. Nunca pode por um propósito. Não é simples você bater na porta, e eu vejo essas características em projetos de HubSpot, bater na porta do cara. Botou na mesa, fulano, quero fazer tal coisa. Não pode, não pode por quê? Ah, bom, não pode por causa disso, daquilo. Não, mas eu não estou convencido, você tem que me convencer. E a área assim, eu vejo que isso acontece quando você não tem essa característica que a área de TI tem de, olha, peraí, eu vou então te mostrar a documentação do processo, te mostrar onde que isso acontece. Essa resposta você provavelmente não vai ter. A pessoa não te convence, você implementa, dá erro, e a culpa é da ferramenta, ou sei lá, eu tenho visto isso acontecer em alguns projetos de CRM, isso tem comprometido algumas frentes. Algo que eu tenho, qual é a solução para isso? A grande questão é que a gente tem discutido hoje é muito sobre o RevOps, que é as operações de receita. Né? Então, assim, colocar uma tecnologia na mão do marketing decidir não está sendo muito produtivo. Assim como não está sendo produtivo na área de venda nem de serviços. Porque são áreas que eles têm um viés estratégico. Muitas das pessoas não têm conhecimento em tecnologia. Sim. Eles mesmo falam, eu não entendo que tecnologia. Você mostra um algoritmo da HubSpot e ele fala, não, eu não estou compreendendo. Só que para uma pessoa de TI aquilo é simples, e tudo bem. Só que a pessoa que tem que tomar uma decisão, ela tem que ouvir mais essa frente. E quando a gente fala do RevOps, que a ideia, não vou me estender muito aqui, a gente tem até um episódio sobre o RevOps, se você quiser entender mais, assista aquele episódio. Mas a ideia do RevOps é justamente ter uma operação que apoia as áreas de marketing, vendas e serviços e que sejam de fato os guardiões do CRM. Perfeito. Porque lá eu tenho um cara técnico que sabe as limitações, não só da ferramenta, como as limitações processuais da empresa. E eu tenho um time que consegue fazer com que aquelas três áreas trabalhem em conjunto. É por isso que voltando ao assunto do ciclo de vida, né, do CRM, depois que ele atinge uma maturidade dizendo, será que eu vou conseguir manter ele simples? Provavelmente não. Provavelmente as pessoas vão querer mais. Elas vão querer fazer mais até para justificar aquilo. Eu acho que ninguém vai conseguir... não ninguém, claro, mas eu acho que vai chegar um momento que se eu não fizer mais com o CRM, eu vou tirar o CRM da minha empresa. Eu acho que vai chegar não vou justificar, né? Não consigo mais justificar. Apesar de ser, talvez, justificável, as pessoas não justificam. Ah, porque meu amigo, que é o CEO, está fazendo aquilo... Perdão, que é o presidente de outra empresa, está fazendo aquilo e eu não faço aqui dentro. Você sabe que tem muito isso, né? O networking é Exatamente. severo. Por que eu não faço? Eu tenho a mesma ferramenta e não faço. Então, para mim, o último estágio, que não, é o último, apesar dele ser o estágio que tira a ferramenta de uma zona de conforto da maturidade,
é o estágio do RevOps. E aí entra no ponto. Temos que passar por essa experiência para a gente entender que a gente precisa de uma área cuidando do CRM. E hoje o que a gente vê é vários modelos. Área de marketing, venda e serviço, cada um usando o CRM do seu jeito. O CRM não está institucionalizado. E ninguém fala com ninguém. E ninguém fala com ninguém. Né? Então, essa falta de... Então, a gente tem... Assim, nós temos minimamente algumas dezenas de problemas para resolver para as próximas décadas. Para a próxima década. Não vou falar próxima porque o nosso mercado evolui muito rápido. Então, a gente tem diversas situações aqui. E nós estamos assim... E quando a gente olha que o maior problema da empresa é saber entender se a HubSpot faz... O que a HubSpot faz diferente em relação à Rede Station, eu olho o quão pequeno ainda estamos. Frente a esse horizonte de desafios. Nossa, a gente tem muita coisa para fazer. E é um mundo incrível, né? Eu adoro, né? Isso é uma verdade. Marketing, vendas e Customer Success, ou suporte, ou que seja o serviço, né? São áreas nichadas. Cada uma tem seus objetivos, as suas metas, e eles não estão muito preocupados. Eles só estão preocupados qual que é o que está vindo, o que está entrando e o que vai sair, né? Não querem ter essa preocupação de pensar isso de uma forma mais holística, né, mais global, do que vai acontecer, isso do impacto para a empresa. Então, você ter uma área, você ter os guardiões do CRM e que tem a pessoa técnica, isso que você falou é uma condição básica. Você tem que ter alguém técnico. Alguém que entenda como é que é a funcionalidade disso, como é que a ferramenta se integra com outras ferramentas. Como é que eu vou fazer... Isso é uma dificuldade absurda que tem nas empresas, e que isso era uma responsabilidade de TI que se perdeu no meio do tempo. Fazer a manutenção da base de dados do CRM. O que tem acontecido com a maior parte das empresas? Você tem uma base gigantesca, mas que ela é uma base quase podre. Porque você pega 50%, 60% da tua base... ela não serve para nada, ela não tem informações, ou as informações não estão com o formato correto, ou elas são muito antigas, ou são informações duplicadas. Então, você não tem uma pessoa cuidando disso. E aí, quando você vê, você tem uma base que dá vontade de jogar fora. Mas você não pode, você depende daquilo. Né? Como é que quando você está falando de 10 mil nomes, é um esforço absurdo para você já fazer manter essa base limpa. Imagina quando você está falando de 200 mil, 300 mil, 1 milhão de contatos. Aí a coisa começa a perder. E aí vem aquelas ideias, a ferramenta é ruim, vamos trocar a ferramenta. Né? Não, a ferramenta não é ruim, é que você não tinha alguém mais técnico pensando nisso e mantendo aquilo simples, limpo, usável. Né? Então, ter um RevOps eu acho que é alguma coisa importante de ser discutida em algum momento, tem que se seguir para esse caminho. Concordo totalmente. Eu, particularmente, tenho uma preocupação. Nós temos vários tipos, né, e voltando um pouquinho, tem um sintoma do tá caro, né? Um sintoma que é interessante, que se desenrola no modelo comercial de serviços para implantação de CRM. Então, por exemplo, nós hoje temos 2 modelos, que é um modelo muito usado, né, pela própria HubSpot e pelos parceiros. Então, temos uma implantação que ela é uma implantação completa, né, parecida com o que a gente fez com a CalcBank, onde nós entramos, nós mapeamos os processos, nós seguimos o rito, né, de implantação de um CRM, discutimos vários pontos, discutimos cultura, discutimos, né, a CalcBank, ela, claro, como você é o head, você tem, né, você tem a mente na tecnologia, mas tem empresas que a gente precisa de fato ir na cultura, ir no profissional, o profissional muito da ponta. A gente já treinou central de atendimento com 200 pessoas, que antigamente era tranquilo, eles pegavam o telefone, ligavam, marcavam um amarelinho ali no Excel e pronto. E agora não, você tem um sistema que você tem que abastecer. Isso passa pela cultura, dizendo, para que eu vou perder mais 10 minutos aqui, mais 15 minutos aqui,
que vai me comprometer, vai cair minha performance por causa disso. Então, a gente tem que dizer que o CRM trabalha para eles. Então, a gente passa por toda uma questão assim. Só que, por causa da questão do tá caro, muitas vezes tem um modelo complementar, que é o modelo do onboarding assistido, que a gente chama, né? Que é quando nós oferecemos um treinamento da HubSpot, não é uma implantação assim, dizendo, e é quando o cliente diz, não, eu consigo fazer aqui dentro. Né? Você mesma já disse que você também tem um impulso às vezes, né, vendo uma coisa ou outra, e você também reconhece que nem sempre é o melhor caminho. Mas a gente vê eu tenho até umas reuniões curiosas que a pessoa fala, não, eu preciso de um treinamento aqui porque o cara que já trabalhou com uma ferramenta de automação, ele vai ali e vai desenrolar. E quando a gente tem um material que eu falo, olha, mas a parte cultural, mas como assim parte cultural? Não, a parte do seu negócio, você vai convencer as pessoas a usar o CRM, mas como assim? Eu preciso fazer isso? Não, você precisa. Não, é uma ferramenta. Não, CRM não é uma ferramenta, é um conjunto de processos. Você está mudando a sua empresa. Você tem um cara o técnico de TI aí que vai fazer automação, perfeito, pode ser uma pessoa que tem um talento, mas é ele que vai prestar o treinamento, ele que vai convencer as pessoas. Não, mas o pessoal aqui já sabe fazer. E o mapeamento de processos? Mapear processo? Para que mapear processo? Então, assim, quando eu já entrei várias vezes em situações assim, eu me preocupo. Eu me preocupo porque eu falo, olha, essa característica pode ser que ele esteja certo, que ele esteja sob controle, mas o mais provável é que não. O mais provável é que uma série de outros desenrolares aconteçam. Algumas dessas pessoas eu conversei e eles, não, vamos fazer então um completo que eu acho que é mais interessante. Eu falei, é uma economia que não... Para daqui a 6 meses você está trocando de ferramenta. Exatamente. Porque você vai culpar a ferramenta, você vai dizer que a ferramenta não funciona, porque a pessoa que você colocou não vai conseguir acompanhar, né, esse tempo todo. Então, eu realmente fico muito receoso. Para mim, apesar de ser simples, assim, o mais simples possível pela HubSpot, uma implantação de CRM tem que ser levada a sério. Isso. Porque teoricamente, você vai fazer uma vez só. Exatamente. Né? E se você vai fazer uma vez só, você tem que fazer bem feito. E para fazer bem feito, você tem que realmente... E outra coisa que deve acontecer muito, né? Imagina, o cara contratou o HubSpot, ele quer ter tudo funcionando daí 1 mês. Isso é ótimo, né? Aquela coisa, não, amanhã, tal, semana que vem vamos começar a usar. E não é assim, né? Porque você tem um trabalho, primeiro um trabalho prévio, né? A gente sentiu bastante isso. Nós somos uma empresa pequena ainda, mas mesmo assim a gente teve que fazer um trabalho dentro de casa bastante grande, né? De fazer várias discussões, né? Para poder levar isso para a ferramenta de um jeito que a gente implantasse uma única vez, né? Porque o que normalmente acontece é isso, você sai fazendo e aí você sai alterando. Aí vira um Frankenstein, vira um bicho, porque você já perde o controle do que está acontecendo, e você não sabe mais se aquilo lá realmente ele traduz o que você precisava de processo ou não. Então tem um trabalho interno que não é pequeno, né? Mas você tem que fazer a implantação uma única vez. Essa história de você ficar achando que você fazer ajustes no meio do caminho é uma coisa. Você fazer implantação toda hora, isso é loucura, né? Então, você fazer implantação é uma única vez e você tem que fazer o seu trabalho de casa. Então, essa turma que chega e fala, não, pode deixar, a gente faz aqui, em 1 mês a gente está usando isso, tal. A chance de isso ser um insucesso é enorme. É enorme. A gente tem no CalcBank, a gente tem uma regra muito clara. Cliente, né, teve cliente que já falou assim, não, a gente não precisa de implantação, tal, isso que a gente faz sozinho. Não existe essa possibilidade. A gente sempre faz uma implantação assistida, é muito rápida, mas a gente trabalha no primeiro mês com o cliente para garantir que realmente tudo esteja implantado de uma forma correta, que ele consiga usar isso. E a gente não tem casos de cliente tendo que fazer reimplantação do sistema no meio do caminho ou depois de algum tempo, né? Porque ele já começou certo.
De vez em quando ele tem um monte de questões, tem que fazer os ajustes. Sim, não tenha dúvida, isso faz parte, né? Mas ele não vai reimplantar o negócio. Ele não vai ter um problema de fundamento, né? Porque é meio isso, né? Você tem que criar fundação e depois você construir tua casa. Não adianta você achar que você vai botar a casa e depois você vai fazer fundação. Não existe isso, né? Exatamente. Então, essa é uma preocupação grande de passar também para quem está nesse momento que há necessidade de fazer um trabalho de casa. Se você acha que simplesmente você vai pegar o que você tem hoje e vai simplesmente jogar dentro da ferramenta, você vai quebrar a cara. Vai ficar totalmente decepcionado, aí vai tentar colocar a culpa na ferramenta, vai tentar colocar a culpa às vezes no fornecedor, na consultoria que está E vai continuar tendo um problema, trocar de ferramenta vai continuar tendo. E assim vai. Você deu um exemplo da casa, e até para concluir a gente também tem alguns cenários a famosa obra, né? A gente faz uma obra, a gente tem um orçamento, mas a gente nunca sabe quanto de fato a gente vai gastar. E essa indecisão ao longo da implantação, a gente fala, não, o mapeamento é importante. Porque é aquilo que você falou, eu preciso implantar. E qual é a grande questão? Quanto mais se conhece a ferramenta, mais ficamos, mais uma vez, ambiciosos. Só que essa ambição entra no meio da implantação. E quando essa ambição entra nesse momento? Não, vamos controlar a ansiedade. Vamos implementar como está e depois você entra. Por que senão? Porque vai ficar mais caro. Vai gastar mais horas. É aquilo que você falou, não é rápido, é um mês. Esse um mês vira 2, 3, 4. Normalmente uma implantação, realmente, é uma implantação de 60 a 90 dias, uma média, que é saudável, mas é algo que eu converso muito com nossos clientes. Vamos fechar o briefing, vamos controlar a ansiedade e vamos fazer. Eu acho que você já veio preparada, mas acho que tem muita gente que pensa que é simples fazer essas mudanças. Né? Contratou e você já sai fazendo. O mercado SaaS tem muito essa coisa, né? De você contratou, como a ferramenta está disponível para você imediatamente, você acha que você já vai sair fazendo um monte de coisa. E, na verdade, não é assim, né? A menos que seja uma coisa muito simples, né? Muito básica, coisa para uso pessoal. Mas quando você está falando dessas soluções mais complexas, tem que ter um projeto, uma preparação, um estudo prévio para você realmente fazer uma boa implantação. E a implantação é tudo. Fez uma implantação ruim, você vai ter um CRM ruim o resto da tua vida. Porque para consertar isso depois, aí você pode fazer o que você quiser, só na próxima encarnação. Né? É verdade. Porque passa por questões políticas, passa por questão, poxa, eu coloquei um projeto ali, eu disse que ia funcionar, agora eu tenho que voltar atrás, e isso pega mal até, né, para quem bancou aquela ideia no começo. Não, sensacional, Cláudia. Bom, obrigado pela enorme mentoria, pela experiência que você trouxe. Tenho certeza que são dicas riquíssimas. Não sou eu que estou falando, pessoal. É um cliente, com casos reais, com experiências reais. Então, Marcos, você está falando só para vender. Não. Está aqui a experiência, se quiserem. Cláudia, pode com certeza. Cláudia está no LinkedIn compartilhando tudo sobre a CalcBank. Cláudia, você gostaria... Enfim, nosso povo aí cheio de dúvidas, como sempre, né? A gente também, mas assim, uma dica para quem está nesse meio aí de preciso trocar de ferramentas, eu quero colocar um CRM. Uma dica final. A dica final é consulte várias pessoas. Quem quiser pode até entrar no meu LinkedIn, me mande uma mensagem. Eu vou ter o maior prazer de compartilhar as nossas experiências. Mas procure se educar um pouco antes sobre o que é o CRM. Não tenha receio de falar com mais de uma empresa para você ter informações. Não é simplesmente você pedir uma proposta de implantação. Faça questionamentos, tenha dúvida. Nem que você demore um pouco mais para fazer a contratação. Mas quando você fizer a tomada da decisão, você tem uma tomada de decisão que vai ser de sucesso. Então, gaste um tempo fazendo isso. Tá?
E se quiserem me procurar para a gente conversar, não tem problema, eu vou ter o maior prazer em a gente conversar sobre essa nossa jornada aí de HubSpot. Excelente. É isso aí, pessoal. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Riquíssimo. Eu que agradeço o convite. E na próxima vez, pessoal, vamos falar sobre o quê? Vamos continuar falando sobre B2B. Tá? Vamos estender esse assunto, vamos falar com outras empresas também do mercado B2B, porque esse é um dos mercados que mais buscam soluções HubSpot, para depois a gente voltar com outros assuntos novos, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio.